Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM, para você que está acompanhando pelo nosso site preverfm.com.br. E hoje vamos falar sobre, não só sobre isso, entre outros assuntos, o hantavírus que está dominando os assuntos e a mídia global como um todo. Estamos recebendo aqui o Dr. Alexandre Naime, que é médico infectologista da FMB, também o Leandro Rocha, que é assessor de imprensa da FMB. Dr. Alexandre, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sou eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês da Prever FM. Leandro, boa tarde, tudo bem? Eu acho que eu não liguei o teu microfone corretamente agora, vamos lá no oi? Ainda não, peraí, vamos em outro. Aí. Agora foi. Agora já sei qual é teu microfone. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Quinteiro. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês e com o Dr. Alexandre. Bom, já batemos um papo fora do ar, não é, Dr. Alexandre, sobre o hantavírus, né? Tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa pra gente abordar hoje aqui, né? Principalmente não alarmar a população, né? Exatamente, Quinteiro. Informação com responsabilidade de qualidade é fundamental em qualquer momento epidemiológico que a gente viva. E esse exemplo do hantavírus é muito importante para saber qual o tom, qual é realmente a qualidade da informação que a gente deve dar. Legal. Leandro, é tua área também, né? De passar informação. Eu tenho certeza que você vai lembrar de muita coisa que a gente passou na pandemia, né? Com certeza. Como a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, né? A pandemia acho que trouxe várias lições pra gente, né? Entre elas a da comunicação mais consciente, vamos dizer assim, né? Exato. Bom, então daqui a pouco a gente bate esse papo, tira algumas dúvidas aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:09, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM, também pelo nosso site preverfm.com.br. Recebendo hoje o Dr. Alexandre Naime, professor e médico infectologista da FMB, da Unesp, também o Leandro Rocha, que é assessor de imprensa da FMB. Doutor Alexandre, o que a gente está vendo pela mídia global como um todo, né, sobre o hantavírus, eu gosto de usar a palavra exagero, mas há um levantamento de um pânico talvez desnecessário? Eu vou dizer, já que a gente está falando de comunicação assertiva, responsável, primeira coisa, o que está acontecendo com esse surto de hantavírus associado ao cruzeiro MV Rondes não é o início de uma pandemia, não é o início de um evento de disseminação global. Mas é sim um evento em que a comunidade científica e de saúde ao redor do mundo tem que prestar atenção, porque situações como essas são cada vez mais prováveis, por conta da globalização, por conta das viagens de avião, de navio, de trem. Cada vez mais a gente tem facilidade de uma hora estar aqui, daqui a 24, 48 horas estar na China ou em qualquer outra região do mundo e vice-versa. Então, com as pessoas circulam também agentes infecciosos, como por exemplo, vírus, bactérias, fungos, parasitas, e por isso a necessidade do que seria algo mais responsável nesse momento de uma vigilância epidemiológica global. Então, ainda que o episódio atual seja limitado e ele tem características que a gente vai discutir daqui a pouco bastante peculiares, ele não pode ser visto como um evento que vai ter um impacto global. Então nós temos que aprender com ele, aprender sobre esse vírus específico, sobre as formas de transmissão, como se prevenir, como fazer um diagnóstico mais assertivo, mas não criar pânico ou medo desnecessário. Acho que está todo mundo muito machucado ainda, né? Do que a gente viveu dos anos de pandemia, né? E qualquer evento dessa magnitude se transforma num capítulo de pânico, né? Exatamente, né? Mas o que aconteceu com a pandemia, pelo menos na minha visão pessoal, depois quero ouvir o Leandro e você também, foi muito diferente, foi talvez ao contrário, Quinteiro. Nós tivemos no começo uma sensação, pelo menos no primeiro mês, que foi janeiro de 2020, fevereiro de 2020, uma ideia, quando a doença não tinha chegado, o Covid não tinha chegado aqui no Brasil, uma ideia de que não é tudo isso, é uma gripezinha, a coisa não vai ser grave, e foi exatamente o contrário. Talvez agora, por
por a gente estar um pouco mais consciente de que eventos assim podem acontecer, as pessoas ficam mais receosas. Por isso a informação assertiva é importante. Ô Leandro, você que mexe com comunicação, falando português claro, sempre fazendo assessoria de imprensa, você vai lembrar de dias difíceis que nós tivemos, né? Como é que você observa a imprensa tratando esse assunto hoje? Eu acho que houve vários aprendizados, né? Eu acho que a imprensa também acabou aprendendo muito com a pandemia, né? Eu vejo que hoje a comunicação científica, os especialistas, eles são muito mais acessados pela imprensa até do que eram antes, né? Talvez por conta dessa avalanche de fake news que a gente vive também em outras áreas, não só no meio científico. Mas hoje, e o Dr. Alexandre é a prova disso, os especialistas são muito acessados pela imprensa porque são fontes confiáveis. E eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo, né? Porque com o advento da internet, você consegue informação a 2 cliques, né? Mas e o que realmente está ali é verdade? O que realmente condiz com a realidade? Por isso que o importante é que o jornalismo profissional busque especialistas naquele assunto para poder realmente ter uma fonte confiável, né? O Alexandre, você teme, assim, o que nós passamos na pandemia foi uma proliferação de fake news, de negacionismo. Você teme algo desse sentido? Que as fake news vão transformar o hantavírus em algo que se perca o controle na informação? Olha, Quinteiro, depende muito, essa pergunta que você me falou, depende muito de quem está consumindo qual informação. A gente vive na era da pós-verdade. Hoje em dia, eu posso comprar a linha de pensamento que eu quero seguir. Então, se você, por exemplo, seguir alguns influenciadores do TikTok, do Instagram, que são alarmistas e que querem vender esse medo, porque o medo é um clique, o medo é uma forma de vincular aquele consumo. Tem vários influenciadores, vários canais em diferentes mídias sociais que vendem medo. E tem gente que compra essas teorias da conspiração, que vão desde que o homem não pisou na lua, até a terra é plana, ou outras, e entre elas de que... Bebê detergente, né? Bebê detergente, essa eu vi, agora há pouco eu vi isso. Eu vi ontem bebê isso. Detergente. É mole ou não? Vai muito no que o Leandro levantou. Uma das coisas mais danosas para mim que eu vi na pandemia, mais perigosas, foi o que esses influenciadores de fake news, do mal, fazem de tirar o crédito de instituições científicas muito sérias. A mais atacada foi a Organização Mundial de Saúde, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o chefe da NIH, o Anthony Fauci, também foi muito atacado, o diretor da OMS, por aí vai. Então, esses perfis que vendem fake news, que vendem medo, que vendem, ou ao contrário, né, se a situação é de pânico, vendem uma falsa tranquilidade, porque na verdade, o que eles vendem? É a visibilidade pelo contraditório. Essa é uma teoria filosófica bem interessante. Se está todo mundo dizendo, tem até um filme que fala isso, não olhe para cima, né? Don't Look Up, com o Leonardo DiCaprio. E ele vende justamente isso. Se você fala exatamente o contrário do que a ciência fala, do que o senso comum está dizendo, tem muita gente que vai na sua. E é isso que poderia e está acontecendo com o hantavírus em alguma escala, e é também por isso a importância da mídia tradicional, fazer o seu papel de ir atrás dos especialistas, de dizer de forma assertiva o que está ou não acontecendo. Sobre o negacionismo, vamos lembrar que, esse surto do navio começa na Argentina, um país que saiu da OMS por questão ideológica, né? Pois é, né? Olha que exemplo tão rápido aconteceu. Faz alguns meses que o atual governo argentino resolveu sair da OMS e já precisou, né, dessa resposta coordenada, que é super necessária. Então esse navio, na verdade, ele faz uma rota muito interessante. Ele sai da Terra do Fogo, vai até a Antártida, passa alguns dias lá e depois ele volta para a Patagônia. Depois ele passa numa ilha que fica no meio do Atlântico, que é Tristão da Cunha, e depois sobe para a Europa. E provavelmente uma pessoa, um pouco antes de embarcar na escala entre a Patagônia e a ilha de Tristão da Cunha, visitou um aterro sanitário, porque nesse aterro sanitário a gente sabe que existem muitas aves, e era um casal que faz fotos de aves de vida selvagem, e provavelmente o marido desse casal se infectou naquele momento,
que o hantavírus é uma doença que se transmite principalmente de forma zoonótica, pelo contato da pessoa com a aerolização de dejetos. Então, se você está num ambiente meio fechado e tem um tipo de rato silvestre chamado rato da cauda longa, esse rato, ele urina, ele defeca, e esse material, na hora que você varre ou tem vento, no aterro sanitário a gente tem que lembrar que tem vento, ainda mais na Patagônia. É isso que eu ia falar. Ainda mais na Patagônia. E provavelmente ele teve contato de uma forma de aerosol, né? Com esse material que é poeira, misturado com urina, misturado com fezes, e ele acabou adoecendo durante o percurso. E aí a esposa dele teve muito contato com esse senhor. Esse senhor foi o caso índice, que chegou, foi o primeiro óbito, e ela se infectou e outros foram se infectando. Lembrando que esse navio, qualquer navio, né? Mas principalmente esse é um cruzeiro, que é muito fechado, porque é frio. Nós estamos falando de regiões austrais, regiões com latitude muito baixa, então faz muito frio. Então, as pessoas têm muito contato íntimo. E na fase aguda da doença, a hantavírus, principalmente essa subclasse, essa classe do hantavírus que foi identificada, chamada Andes, já teve um surto anterior, no final dos anos 2020, dos anos 2010, entre 18 e 19, de transmissão pessoa a pessoa. Então, nos primeiros dias, o vírus ele leva a uma inflamação pulmonar, causa um colapso cardiopulmonar, e ele pode ser transmitido inclusive por gotículas de saliva de pessoa a pessoa. E foi provavelmente o que aconteceu. Por isso, a gente chama esse evento de evento super disseminador. Algo que é raro. Só havia tido um caso anterior, um surto anterior, que foi justamente esse que eu falei da Argentina, numa cidade chamada São Miguel dos Andes, por volta de 2018, 2019, e que lá foi até maior. Tivemos 33 casos confirmados, com cerca de 10 óbitos. Agora eu acabei de olhar aqui na última atualização, são 7 casos confirmados, desses 7, mais 2 sendo investigados e 3 mortes associadas. Mas são eventos isolados, mas que servem de exemplo como a resposta global precisa ser coordenada. Porque imagina se o governo, por exemplo, da Espanha, que recebeu esse navio de forma final, que expatriou, não tivesse sido coordenado, ou a escala anterior que eles fizeram não puderam parar, mas em Cabo Verde. Então, mostra a necessidade dessa vigilância e dessa coordenação global em saúde. Para o leigo, essa é a grande diferença do hantavírus para o coronavírus, é que não é convencional de humano para humano? Exatamente. Não é um vírus que tem uma taxa de transmissão, uma taxa de ataque tão alta como o vírus da SARS-CoV-2 da Covid-19. Então, só para a gente ter um exemplo, né? Com as cepas originais e depois com a Omicron do SARS-CoV-2, uma pessoa infectada, em apenas um dia, em apenas 24 horas, ela podia fazer essa transmissão para 20, 30 pessoas, quando não havia, obviamente, as questões de isolamento, de máscara e tudo mais. O hantavírus, isso não chega a 2, 3 casos. Então, é muito mais difícil para essa cepa específica do hantavírus, que é a única que a gente tem evidência, cepa não, para essa família específica do hantavírus, que é a Andes, ter transmissão entre humanos. Lembrar que o hantavírus está presente aqui na nossa região, em Botucatu, região de São Carlos, Araraquara, Juquitiba, região ali da Serra da Mantiqueira, transição com aquela serra que tem a Regis Bittencourt, agora me fugiu o nome, que vai lá para Curitiba, para Florianópolis. Tem a Serra da Macaca ali, né? Logo depois de Sorocaba. Esse é um vírus que habita toda a América do Sul, e em lugares diferentes você tem famílias diferentes. Por exemplo, a gente tem um hantavírus chamado hantavírus Araraquara, um outro que chama hantavírus Juquitiba. Então tem em Minas Gerais, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, e ele vai até, na verdade, os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que recentemente, né, um caso bastante famoso ficou da família do ator, estou tentando achar, o Jenny Hackman. Jenny Hackman, a esposa dele, né, foi encontrada morta, e na verdade era uma casa de campo, tinha ratos ali nos Estados Unidos. Foi no estado da Nebraska, Novo México. Então existe nas Américas como um todo. E a diferença qual é? Essa transmissão frequente é de transmissão zoonótica, de locais onde tem fezes de animais, onde tem urina desses ratos, são ratos silvestres, e aí a pessoa se infecta ao varrer, ao ter contato.
diferente do que aconteceu nesse surto do navio, foi transmissão entre pessoas por conta desse ambiente que favoreceu. Aquele caso anterior que eu contei para vocês da Argentina, em 2018, 2019, foi primeiro um aniversário, imagina, uma região andina, uma região fria, se comemorou um aniversário, tinha uma pessoa que se infectou de forma zoonótica, como exatamente eu contei que aconteceu aqui no cruzeiro, e aí nesse ambiente fechado, imagina, aniversário, cantando parabéns, gritando, criança soprando bolo, aquela coisa toda, várias pessoas se infectaram. E aí teve um segundo evento dentro desse mesmo episódio super disseminador, que foi o velório de uma dessas pessoas que morreu de hantavírus, em que não se sabia, região andina, região remota, mais pessoas se infectaram. Por isso, 33 pessoas nesse primeiro surto, identificado com mais de 10 óbitos. Ou seja, não é uma novidade, né? O vírus já está aí faz muito tempo, né, Leandro? Mas é impressionante como a chamada grande mídia, né, como a gente diz, eles conseguem buscar casos e mais casos e do nada começa a surgir, né? Agora há pouco fui ler 2 casos no Rio Grande do Sul. Por que não se noticiava antes isso, né? Exatamente. Parece que eles querem buscar, né? E Quinteiro, você sabe, eu queria até colocar uma situação, enquanto eu estava ouvindo aqui o professor Alexandre falar, veja o compromisso que tem a universidade pública em casos como esse, né? Onde que a grande imprensa vai buscar essa informação? Nas instituições que são referência. Por isso que eu entendo que os especialistas têm que estar disponíveis para entrevistas, disponíveis para dar a informação fidedigna para a população, né? Eu digo assim, USP, Unesp, Unicamp, as 3 que são as co-irmãs aí, elas têm a obrigação de dar esse retorno para a sociedade e de colocar os seus especialistas à disposição. Porque hoje o problema não é a falta de informação, é o excesso de informação que gera ruído. Né? Isso gera muito ruído. Porque qualquer um pode produzir conteúdo hoje. Exatamente. Né? Saiu das mãos do jornalista, né? Hoje qualquer pessoa consegue produzir conteúdo e nem sempre com responsabilidade. Então eu acho que assim, a grande imprensa está cumprindo o papel dela de tentar dar informação. Eu acho que mudaram os hábitos, hoje ela está buscando mais os especialistas para dar informação com mais segurança. Mas eu coloco isso como assim, nós enquanto comunicadores e assessores de comunicação, nós também temos esse papel de facilitar o trabalho da imprensa até a informação segura. Eu vejo esse como o meu compromisso social como assessor de comunicação. Né? Eu tenho que fazer com que o jornalista chegue o mais rápido possível, principalmente em situações como essa, em que nós estamos iniciando um processo com uma doença que é pouco conhecida. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fornecer informação segura, melhor para o entendimento epidemiológico dessas doenças. Né? Alexandre, você acha que faltou isso no comecinho da pandemia? Não aqui em Botucatu, que você sempre dava entrevista, doutor Fortaleza, mas em outras universidades, naquele comecinho, você acha que faltou isso? Faltou sim, faltou compromisso. Eu concordo plenamente com o Leandro, e até por isso a gente tem uma parceria, a gente estava lembrando aqui, né? Mais de 15 anos atrás, estávamos nós dois indo dar uma entrevista, ele me assessorando, eu era muito cru, muito jovem ainda nessa área de comunicação, mas estava à disposição sobre prevenção do HIV, estava no começo da PrEP oral, daquele comprimido que você toma para não pegar HIV, isso foi 2010, a gente foi até São Paulo, na MTV, no programa ao vivo do Lobão. Mas eu digo isso porque a gente viu na pandemia muitas pessoas não ocuparem o espaço que deveriam. Professores universitários, cientistas, e quando você não ocupa esses espaços, alguém ocupa. E ocupa muitas vezes com uma informação errada, muitas vezes proposital, justamente para criar esse ambiente de pânico ou de falsa sensação de segurança. Então, realmente, faz parte das premissas da universidade uma coisa chamada extensão universitária, que é justamente você devolver para o público aquela informação, todo aquele conhecimento que você está construindo. De que adianta um professor livre-docente, titular, que está lá na sua sala com todo o conhecimento ali e não devolve para a comunidade, né? Então isso, concordo plenamente com o Leandro, a gente tem que ter um compromisso sempre de estar, por exemplo, aqui, fazendo esse papel de esclarecimento, de educação e saúde. Legal, a gente vai de música e daqui a pouco a gente volta
a conversar, a bater esse papo com o Dr. Alexandre Naime, com o Leandro Rocha, aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Meio-dia 31, voltamos com o Radar Música e Conversa Boa. Todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje recebendo aqui no estúdio da Prever FM, Dr. Alexandre Naime, que é médico infectologista, professor da FMB, também chefe do departamento de infectologia. É isso, doutor Alexandre? Isso, chefe do departamento de infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp. Mudou a vida do departamento da pandemia para cá ou não? Ah, completamente, né? Nós tivemos ali nesses 3 anos de pandemia, entre 2020 inteiro até o finalzinho de 2023, finalzinho de 2022, que foi quando realmente os casos começaram a diminuir, um impacto que eu acho que nunca mais a gente vai ter, espero, na vida, né? Na verdade, todo o Hospital das Clínicas, né? Toda a estrutura de saúde de Botucatu, tem atenção primária, secundária a gente não tem tanto, mas o hospital acabou recebendo todos os casos, ou imensa maioria deles. Foi algo que mudou completamente a vida de todo mundo, toda a sociedade, mas muito a vida dos profissionais de saúde. Lembrar que não são só médicos, né? Os enfermeiros, todos os profissionais tiveram um impacto muito grande, né? Foi algo diferente do Hantavírus, já que a gente está falando sobre isso, algo que a gente não conhecia. O Hantavírus a gente já conhece há décadas. Então, apesar da mídia ter começado a discutir Hantavírus por conta desse surto, e aí eu te pergunto, né, Quinteiro, Leandro, por que nunca noticiaram o surto que aconteceu em 18 e 19, que foi numa comunidade pobre, andina, de provavelmente componente indígena muito forte, e agora num cruzeiro que faz uma rota super glamurosa e provavelmente custa milhares de dólares, né? Mais de 90 mil. Mais de 90 mil dólares? Eu já cotei já uma Inteiro ele vez. está indo para a Patagônia, ele está atualizado. Então, mais de 90 mil dólares. Por que ele chegou na mídia? É óbvio, né? Quando você tem um grupo mais de alta classe elitista afetado, essa questão chega na mídia. Lembrando que o surto de 18 e 19 foi pelo menos 2 vezes maior, né? Então, E ninguém falava nada. ninguém fala nada. Mas a gente já conhecia muito, voltando ao assunto, muito sobre o Hantavírus, formas de transmissão. E tanto é que esse surto foi muito bem manejado em pouco menos de 2 semanas. Todos os casos, contatos já estão em isolamento. Tudo já tem, por isso que ele vai se extinguir provavelmente em 1, 2, 3 semanas, assim que acabar o período de quarentena de todo mundo. Ele está extinto. Então a gente conhece os meios. O SARS-CoV-2 não. O Covid-19, eu lembro que eu dei uma entrevista lá pro jornal da Câmara Municipal, eu estava assistindo outro dia, em 18 de janeiro de 2020. Não tinha nenhuma informação básica, nem como transmitia, qual era a taxa de ataque, qual era a taxa de pessoas que iam a óbito. Era um desconhecimento total. Essa foi a grande diferença. A gente foi, como eu sempre falei, trocando o pneu com o carro andando na Covid-19. Até que a gente tivesse todo o conhecimento acumulado. E isso foi, na verdade, uma revolução positiva. Nunca na história da medicina a gente teve tanta informação e conseguiu evoluir tão rápido para o controle e gestão de uma doença. Leandro. Só aproveitar esse gancho do Dr. Alexandre, acho que esse cenário de a Covid-19 ser pouco conhecida e tudo era novo, inclusive para os cientistas, para os pesquisadores, isso gerou uma tensão com a imprensa, porque a imprensa tem um outro time. A imprensa queria informação rápida. E os especialistas via de Isso não regra... mudou muito, não. Então, e os especialistas via de regra trabalham com evidências. E não se tinha muitas evidências na época. Então, isso gerou um choque aí de expectativas, né? Os especialistas segurando a informação até conseguir ter certeza de muita coisa, a imprensa querendo levar a informação até as pessoas, isso gerou um conflito de expectativas aí, que eu acho que é um dos aprendizados que nós trouxemos para esse momento agora, né? No caso da Covid, doutor Alexandre, me perdoe a ignorância da pergunta. SARS-CoV-2 significa que teve um. Sim, a gente teve Ele dois. Ele não era conhecido? Ele especificamente não. Tá. Até que ele ganhou um nome novo, né? SARS-CoV-2. Nós tínhamos a circulação anterior de transmissões de epidemias muito pequenas, comparado com o que aconteceu, do SARS-CoV-1, que não chegou ao número de milhares, foram centenas de pessoas infectadas, com dezenas de óbitos, e a mesma coisa depois com outro vírus chamado MERS, Middle East Respiratory Syndrome Virus, que aconteceu
obviamente, como o nome diz, no Oriente Médio, também, esse é um pouco mais, teve alguns milhares de casos, com poucos, não chegou a uma centena de óbitos. Mas o SARS-CoV-2 não, esse se adaptou ao extremo, ele fez um fenômeno que a gente chama de spillover, ele pulou do ambiente zoonótico, onde ele provavelmente foi originado, que é em morcegos, para o ser humano, com uma adaptabilidade muito forte. E é por isso que nós não estamos tão preocupados assim com o hantavírus. O hantavírus não fez esse mecanismo, pelo menos até onde a gente sabe, de spillover. Aparentemente, essa cepa antes tem uma chance maior de transmissão entre humanos, mas não com o potencial de disseminação pandêmica como o SARS-CoV-2. Então, a falta de informação que a gente tinha, né, porque realmente é um vírus novo, juntamente com uma falta de transparência, e a gente tem que colocar aqui, e os casos surgiram na China, a gente tinha muita pouca informação do que estava acontecendo em Wuhan, não houve nenhum tipo de restrição de fluxo entre a China, a Europa, Estados Unidos, e a gente viu o que aconteceu nas primeiras semanas de janeiro na Itália, depois na Espanha, e depois por toda a Europa, e depois nos Estados Unidos. E realmente faltou muita transparência nesse momento. Isso não é papel da imprensa, é justamente dos países colaborando numa rede global, como a gente já colocou aqui, de vigilância epidemiológica, o que não aconteceu. E depois que já estava disseminado pela Europa, pelos Estados Unidos, lembra que a gente até fez carnaval aqui, e logo depois do carnaval, os primeiros casos, e tudo explodiu por aqui. Então, poderia ter sido muito diferente. Isso, se houvesse uma colaboração internacional mais transparente, mais responsável. Eu espero que o Leandro tenha razão, que agora a gente tenha aprendido a lição. Eu sou um pouco cético, viu, Leandro? Se o ser humano aprendeu a lição. A imprensa, talvez. O coronavírus, Covid-19, ela ainda está por aí? Sim. O SARS-CoV-2 continua circulando, mas, obviamente, com um nível de necessidade de alerta e atenção muito pequenos quando comparado com a pandemia, no período pandêmico. Por quê? Hoje em dia, a população em geral tem o que a gente chama de imunidade híbrida. Todo mundo deve ter recebido alguma dose de vacina, ou algumas doses, ou tem um esquema completo lá anteriormente, no período pandêmico, e quase todo mundo, ou todo mundo já teve contato com o vírus. Isso faz com que a população em geral tenha uma imunidade natural, híbrida, formada tanto pelo contato prévio com o vírus quanto pela vacinação, muito boa. Por isso que nós não precisamos mais, para a população em geral, de vacinação. Então não se indica mais, por exemplo, para a população entre 18 a 60 anos sem comorbidade, vacinação contra o SARS-CoV-2. Agora, para certos grupos mais vulneráveis, principalmente idosos, pessoas com problema de imunidade, imunossuprimidas, por exemplo, em quimioterapia por conta de um câncer, que estão recebendo medicações imunobiológicos para controle de doenças autoimunes, ou que estão recebendo medicações imunossupressoras por diferentes motivos, recém-nascidos, crianças, que são os grupos mais vulneráveis, esses sim precisam fazer a vacinação, e ela, a depender do grupo, é feita 2 vezes ao ano, de forma semestral ou anual. Isso, toda a unidade básica de saúde tem o esquema, e a vacina mais atualizada precisa fazer. A Covid-19 ainda é um importante causador do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é a mesma complicação que o vírus de influenza causa, falando numa linguagem mais popular, é uma pneumonia causada pelo vírus, e que no ano passado causou quase 3 mil óbitos no Brasil. Mas nessas populações mais vulneráveis. Lembrando que 3 mil óbitos em 2025 é quase que o mesmo no ano inteiro do pior período pandêmico que a gente teve, quando em um dia no Brasil chegamos a ter quase 4 mil óbitos. Né? É outra situação. Mas é importante lembrar que as pessoas dessas populações mais vulneráveis que eu citei precisam receber a vacinação 1 ou 2 vezes ao ano, de acordo com o calendário, só ir no posto de saúde. Olha como a gente tem um reflexo danoso para a sociedade da pandemia, do negacionismo, né, Leandro? O Leandro é da época em que a gente ficava contando: o Ministério da Saúde preconiza 90% da população na vacina contra a influenza, né, contra a gripe, popularmente falando. Botucatu chegou só a 70%. Botucatu chegou a 78%. Vamos postergar a vacinação. Botucatu conseguiu, depois de muito tempo, chegar a 90%. E a gente ficava estupefato com isso. Como? E hoje a gente chega a 20%.
30, e por mais que você vá postergando, né, Leandro? Como que a vacina caiu em descrédito, né, por conta dessas pessoas? E eu acho que isso graças a muita desinformação. E a vacina contra a influenza não tem nada a ver com a vacina contra a Covid, né? Exatamente. São vacinas de um lapso temporal muito grande, né, entre uma e outra. Exatamente. E por isso que eu acho que a gente precisa ter realmente as fontes seguras, né, como eu comentei. Porque a Covid-19, ela mostrou o quanto foi importante a vacina. Uhum. Você imagina, tudo bem, a vacina atrasou para chegar, muita gente morreu, a gente entende tudo isso. Mas o que seria da população mundial se a ciência não tivesse avançado rapidamente para uma vacina, né? Então, eu acho que tem muita desinformação. As redes sociais hoje, apesar delas serem ferramentas super potentes para divulgações, inclusive da divulgação científica, elas também trazem muito ruído. Elas trazem muita informação enviesada, né, com focos políticos, enfim. E isso acaba sendo um problema de informação grave. Olha, Quinteiro, só para provar o que o Leandro acabou de dizer, tá aqui na frente dele, meu WhatsApp aberto, a rede francesa, a AFP, a Agência Francesa, a Agência Française Presse, acabou de mandar um pedido de entrevista, porque tem conteúdos de influenciadores dizendo, ele tá vendo aqui, ivermectina para tratar rantavírus. De novo, a gente Meu vai Deus. chegar nisso Então, aí. você veja como é importante, né? Eu já acabei de responder dizendo que pode mandar as perguntas, daqui a pouco eu respondo. Obviamente, não existe nenhuma evidência de que ivermectina, cloroquina possam ter ação contra o hantavírus, mas é tudo repetição. E aí que esses influenciadores, como a gente estava dizendo no começo, ganham espaço, ganham cliques, e eles são monetizados por isso. São. As Exato. plataformas, Meta, do Instagram, Facebook, do TikTok, que é chinesa, pagam por clique, não pagam pela qualidade do conteúdo. E aí, veja a importância daqui, aconteceu agora, na nossa frente, de ter uma fonte responsável, por isso o Leandro lembrou, né, como é importante a universidade estar presente nisso, para explicar por que não funciona, por que não tem evidência. Aconteceu agora e vai acontecer de novo. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui na Prever FM. Radar. Prever FM. Meio-dia 46, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o médico infectologista e chefe do departamento de infectologia da FMB, Dr. Alexandre da FMB ou do HC-FMB? Da FMB. E o Leandro Rocha, jornalista, assessor de imprensa da FMB. Falando em assessoria de imprensa, Leandro, CNN ontem, eu acompanhei, hoje aqui no Radar, a gente está se sentindo importante aqui, mídia francesa, mídia europeia. Quantas vezes por dia que você está sendo requisitado nas últimas semanas? Com a questão desse surto do hantavírus, mais de 6 ou 7 vezes ao dia. Ao dia. Final de semana, Dia das Mães, foi algo brutal. Ao vivo, 2, 3 vezes, realmente, mas é nosso papel, como eu digo, Leandro, né? Não falo isso com nenhum tipo de falsa modéstia. Eu acho que é o papel do professor universitário, do cientista, que faz tem essa profissão de ensinar alunos de medicina, alunos de residência, pós-graduando, também devolver para a população. Então, na verdade, faz parte do trabalho, está integrado ao trabalho. Qual foi a requisição de entrevista aí agora? Então, foi da Associated France Press, que é a principal agência francesa, né? Sobre checagem de conteúdo de um perfil que está falando para usar ivermectina e cloroquina contra o hantavírus. E a gente falava fora do ar aqui, né? Como que as plataformas poderiam ajudar, né, Leandro? Né? Como é que a Meta poderia ajudar? Né? Há um conflito de interesse aí, porque eles ganham com clique, né? Exatamente, mas eu acho que as plataformas são corresponsáveis pela informação são. que elas disseminam. Totalmente. Porque hoje qualquer pessoa posta qualquer tipo de informação sem nenhuma checagem, né? Isso já está sendo discutido, avançou-se pouco, no meu ponto de vista, ainda nessa discussão. E eu não acho que é cercear a liberdade de manifestação das pessoas. Eu acho que é responsabilidade com a informação, né? Eu acho que
se uma plataforma como o X ou como o Instagram, como qualquer outra, deixa que se veicule uma mentira ou uma informação inverídica, ela é corresponsável por isso. Isso pode gerar mortes, né? Não estou querendo aqui ser exagerado, mas eu acho que as plataformas elas ganharam um potencial de disseminar informação muito grande, que aumentou a responsabilidade delas. Porque nós, jornalistas, somos punidos se a gente publica algo mentiroso num grande veículo de comunicação. Se você publicar uma matéria e for comprovado que ela não for verdade, você pode responder judicialmente a isso. Já respondemos mesmo quando era verdade, você imagina quando não é. Exatamente, mas aí é o papel, a responsabilidade social do jornalista, do comunicador. Então eu acho que as plataformas também precisam ser responsabilizadas. Olha, Como lidar com tudo isso, né? Mas eu vou um pouco além. Eu acho que, na verdade, durante a pandemia, descobriram um business, descobriram um modelo de negócio fantástico. Vocês lembram que foi durante a pandemia que o Elon Musk comprou o antigo Twitter e trocou de nome. E foi depois disso que todo o resto das mídias, do Facebook e Instagram, na verdade, se uniram para justamente ter esse discurso de não cercear liberdades, na verdade, de não ter responsabilidade sobre o conteúdo. E porque perceberam que isso vai levar a um grande número de pessoas que querem, na verdade, comprar a própria verdade, aquilo que eu tinha falado no começo. A gente vive a época da pós-verdade. Mesmo que você fale, olha, não tem evidência científica, tal estudo mostrou isso. Não, um blogueiro, um influencer vai lá e fala o contrário e as pessoas querem acreditar naquilo, porque na verdade muitas vezes aquilo que ela quer acreditar é o que é mais conveniente para ela. Isso tanto para o lado de não enxergar um perigo iminente, o exemplo que eu dei no filme, né? Não olhe para cima, don't look up, que é um meteoro que ia atingir a Terra e ninguém queria enxergar. Não olhe para cima. Se você olhar para cima, você não vai ver o meteoro chegando. Verdade, né? Mas uma hora ele cai. Como o contrário também, pessoas que gostam e que têm essa questão de acreditar em teorias da conspiração. Aconteceu agora da NASA mandar a aeronave, a espaçonave que fez a volta na Lua. Um monte de gente não acreditou e disse que, inclusive, o homem nunca chegou na Lua. Cerca de 10% a 20%, até 30%, onde você vai, as pessoas acreditam que o homem não chegou na Lua. Então, veja, é a verdade que ela quer comprar. Mas cabe a nós continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha, por isso eu agradeço o espaço aqui, Quinteiro, de educar cientificamente a população e de abrir diálogo com a população, para te explicar. Viu? Não vamos nem citar o clássico A Terra é Plana, né? Pois é. Deixa pra lá. Pois é. A Letícia, ela puxa a nossa orelha aqui, ela brincou, lógico. Vocês falaram, mas eu quero saber das características de quem tá com o rotavírus. E a gente não falou realmente. Não, ela tem toda a razão. Tá vendo? É o exemplo que eu falei de diálogo. A gente precisa sempre dialogar. Extensão universitária propõe diálogo. Que legal que a Letícia mandou isso. Rotavírus é uma doença causada por uma família de vírus que leva, principalmente depois de alguns dias do contágio, nem 48, 72 horas, uma doença febril, febre muito alta, 38,5, 39, 40 graus, dores pelo corpo, prostração, a pessoa cai de cama mesmo, não tem energia, não tem vitalidade para nada. E aí, além disso, que parece muito uma gripe, começam a partir do 4º, 5º dia sintomas pulmonares, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar e falência do sistema circulatório. A pressão baixa, o coração não consegue bombear o sangue e isso também pode levar a um terceiro ponto, que é falência renal. Portanto, é uma doença febril que cursa com muitas dores pelo corpo e acometimento pulmonar e cardíaco, que no começo dos sintomas parece muito com o que, por exemplo? Com influenza, com um quadro grave de Covid, pode mimetizar em alguns casos dengue, porque o rotavírus pode levar a sangramento em alguns momentos. Então, o rotavírus é um diagnóstico principalmente de exclusão. Quando você pega um paciente com essas características, que a gente chama de síndrome febril, por exemplo, com comprometimento pulmonar, ou comprometimento cardíaco, ou com fenômenos hemorrágicos, a gente faz um painel molecular, pega o sangue desse paciente, ou secreções respiratórias, e joga numa máquina que analisa todo o material genético que possa ter ali, RNA, DNA, e identifica qual é o patógeno. Foi exatamente isso, Letícia, o que fizeram no senhor que foi a óbito no Cruzeiro. Pegaram material
para coleta de exames, tanto de sangue quanto possivelmente de suave ou secreção nasal ou saliva, e mandaram para sequenciamento genético, nisso que a gente chama de painel molecular, e isolaram o hantavírus, porque não é uma doença que tenha sinais muito claros. Ela mimetiza, como eu já disse, Covid, influenza, por vezes leptospirose, dengue, uma outra doença que circula muito aqui na nossa região, febre maculosa brasileira. Inclusive, nós da Unesp tivemos na década passada casos de hantavírus confirmado. Então, uma doença que circula na nossa região, no nosso estado, na região sudeste, no sul do Brasil, até na região amazônica, tem algumas cepas virais do hantavírus. Como que a gente deve se atentar para que o caso não evolua? Muito excelente pergunta. O diagnóstico sempre é sindrômico. E aí, se você tiver febre alta, dores fortes pelo corpo, prostração, você tem que procurar atendimento médico. Principalmente se você tiver comorbidade, se você tiver mais de 60 anos, alguma doença relacionada como diabetes, hipertensão, porque não é só para o hantavírus. Esse mesmo conjunto de sinais e sintomas pode ser para um quadro de influenza grave. Nós tivemos aí, lembra um caso antes da pandemia de um rapaz de 18, 19 anos que faleceu de influenza. A influenza mata jovens. Ou Covid, agora já não tanto como eu expliquei, mas para um idoso, uma pessoa imunossuprimida, sim. Dengue mata pessoas jovens. Leptospirose, também, febre maculosa brasileira. É não diminuir, não deixar de ver os sintomas, que são febre alta, dores fortes pelo corpo, prostração, queda do estado geral e, é lógico, né? Qualquer dificuldade respiratória, queda de pressão. É assim que a gente faz diagnóstico dessas doenças que são muito graves, agudas. E a rede de saúde pública aqui em Botucatu, ela está muito preparada para receber todas essas pessoas, né? Sempre procurar posto de saúde mais próximo. Nós temos uma rede muito ampla aqui em Botucatu, né? Botucatu difere de muitas outras cidades. Para onde você bater perna aí, você vai encontrar um posto de saúde, né? Que é o termo popular que a gente usa, né? Sempre fazer uso disso. A atenção básica, a atenção primária em saúde em Botucatu, por mais que sempre tenha dificuldades, é modelo para todo o interior de São Paulo. Tanto é que nós, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, recebemos pedidos de faculdades, por exemplo, de Bauru, para que eles venham estagiar aqui, mandar os alunos da medicina lá de Bauru fazer estágio aqui na nossa atenção primária, atenção básica à saúde, porque é de qualidade. Então, o diagnóstico sindrômico, que é isso que eu estou dizendo para vocês, fazer a investigação através do conjunto de sinais e sintomas é fundamental. A rede básica está preparada para todas essas doenças que eu falei, né? Porque, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas que engloba, na verdade, uma coisa que a gente chama de sepse. Né? Sepse é quando você tem essa injúria aguda, infecciosa, quer seja por vírus, bactérias, fungos, parasitas, e essa pessoa tem que ser investigada. Doutor Alexandre Naime, olha, muitos assuntos interessantes, poderíamos ficar aqui uma tarde toda. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela disponibilidade em esclarecer a população. Sou eu que agradeço, Quinteiro, Leandro, o convite, e é um lema que eu tenho, né, desde sempre, que informação em saúde é a melhor forma de você combater as doenças. Valeu, Alexandre. Leandro, obrigado mais uma vez. É a segunda vez que o Leandro vem aqui no Radar já. É verdade. Eu que agradeço, Quinteiro, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de poder dividir aqui esse papo tão importante junto com o Dr. Alexandre, né? Um parceiro de longa data aí. Eu queria aproveitar para parabenizar a Letícia. Ela fez o procedimento correto, né? Ela podia ter dado um Google aí para saber, mas ela procurou informação através de um especialista. Até porque o Google pode levar a outros canais não tão confiáveis. Exatamente, por isso que nós né? estamos falando tudo que nós conversamos aqui. Mas obrigado, Quinteiro. Valeu, Leandro. Obrigado, gente. Bom,